TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. The Awakening. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Aqui é o Gil e hoje vamos falar de Ultraman Ômega, série que finalizou aí recentemente e que tivemos o prazer de acompanhar oficialmente pelo canal da Tsuburaya com legendas em português. Certo, Senna? Certíssimo, Gil. Uma série que, inclusive, o Ultraman esteve aqui no Brasil antes mesmo de ter a série, hein? O Ômega, ele caiu do céu direto no Brasil primeiro de passar no YouTube, hein? É verdade, é verdade. Que privilégio, né? Nós tivemos aqui no Brasil de ver o Ômega antes, né? E quem são os guerreiros de luz aqui, os seres de luz de Nebulosa M78 que estão conosco para falar de Ultraman Ômega? Opa, reunimos aqui um trio só de especialistas em Ultraman, hein? Começando com ele, Ale Lima. Olá, galera, estamos aqui de novo. Eu sou só um observador. Vou ver o que vai rolar nesse cast hoje. Vocês vão entender depois. Estamos com ele, Katsuya. Oi, gente. Boa noite. Muito feliz de estar participando de mais um podcast. E fechando o time aqui, Sr. Shinjo Neus. Fala, guys, tudo bom? Shinjonas de volta aqui. Vamos falar de Ômega, né? A série aí que, de fato, foi muito, né? Como você já mencionou mesmo, Senna, foi muito importante pra gente, né? Afinal, foi um ultra ali de... amor à primeira vista, né? Literalmente à primeira vista. O cara tava na nossa frente, tivemos a chance de apertar a mão do cara, então foi muito especial. Vamos falar hoje aqui. Você é o... Ele também nos salvou. Entendi. Eu não sei quem você é, mas obrigado. Conta comigo. Malditos! Acham que só porque apareceu mais um, vocês vão conseguir sair dessa? Infinity! Como o Senna contou na abertura, o Ultraman Ômega esteve no Brasil antes de começo da série, porque teve show dos Ultras lá no Anime Friends de 2025, então foi legal poder conferir melhor detalhes do Ômega, comprar até alguns produtinhos, né, oficiais aqui no Brasil. O Ultraman Ômega que tem a cara vermelha, né, não é algo tão comum entre os outros, né? Acho que só ele e o Zés, Miguel, que tem cara vermelha. O rosto vermelho, eu consigo lembrar. Tirando assim, formas aí, né? Formas do Zed. E tem, a gente precisa mencionar o Redman, né, cara? O Redman também foi muito lembrado no comecinho ali da série, o pessoal lembrou bastante do Redman. A própria Tsuburaya, né, fez ali um especialzinho no canal deles, colocando alguns episódios de Redman, meio que preparando, né, pra estreia do Ômega, comemorando, né, esse fato de ter ali um Ultra Vermelho voltando aí. O Red foi bastante lembrado. E os filmes do Zerf também, a Tsuburaya passou no canal também. Passou, e fizeram tipo um especial, assim, todo mundo vermelho, botaram os episódios do Zet, Beta Smash também. O Redman, que é um personagem lá da Tsuburaya, que um dia vai ganhar um TokuCast só pra ele, com certeza. Não sei quando. Faço questão de estar aqui, cara, com meu facão e... O seu contrato diz que você é obrigado a estar conosco. É isso aí, vamos. Aqui romper o contrato, paga um refrigerante 2 litros de decisão. Não. Tá caro hoje em dia, cara. Tá cara. O Ultraman Ômega, né, série da Tsuburaya, foi ao ar lá na TV Tóquio entre 5 de julho de 2025 e 17 de janeiro de 2026, como eu contei. E você que acompanha o TokuCast ou que acompanha o Tokusatsu já sabe, pra você que não sabe, é legal anotar. Que a Tsuburaya já faz alguns anos já que exibe de uma maneira mundial aí, né, no seu canal do YouTube as séries de Ultraman com legenda de diversas línguas, inclusive nosso amado português. Bom, então a gente pode acompanhar oficialmente aí, normalmente, né, passava, né, as séries passam na verdade às sextas-feiras à noite, então anota aí.
25 episódios, tranquilo, mais uma half season, né? Mais uma meia temporada. E eu acho que daqui a gente pode ir pra produção, porque eu acho que eu vou deixar mais pro final a gente falar assim qual foi a nossa primeira impressão. Por quê? E o Katsuya vai pegar pra gente conversar um pouquinho antes hoje. Porque eu vou pegar a primeira impressão pra cruzar ela aqui no cast com a conclusão da série. Pra ver se a gente conseguiu. Eu acho que ninguém preveu, né? Ninguém conseguiu prever todo mundo talvez tenha criado um tipo de expectativa e ninguém previa o que iria acontecer no final da série. Então a gente contou daqui a pouco pra vocês nossas primeiras impressões. Vamos direto pra produção dessa vez. Gil, eu gostaria de só dar um adendo. Nos episódios que a gente teve do Tokusho, a gente previu o final, tá? É verdade. Pior que foi, mano. Muito bom. E a partir de qual episódio, mais ou menos, vocês conseguiram prever o final? Cara, eu previ o final, eu acho que o quê? A partir do 3º ou 4º episódio. Eu juro pra você, o Katsuya, cara, ele é sensacional. Quando esse negócio aconteceu, quando de fato aconteceu o que aconteceu, eu falei, não é possível, cara. O Katsuya, ele falou disso, acho que essa série tinha estreado há uma semana, sem brincadeira. Genial, velho. Genial. Inclusive, é importante lembrar aí, se você não acessa nosso site, tem review lá de cada episódio do Katsuya, hein? Lá no tokusatsu.com.br. Semanais, isso aí. Semanais. Episódio por episódio. Cara, assim, durante a produção, assim, né, eu percebi que eu tive a impressão, né, que eles queriam reinventar alguns conceitos. Depois, lendo, né, sobre a pré-produção da série, é isso que eles queriam mesmo, assim, inventar conceitos clássicos, né, sem romper a identidade da franquia, sem alterar nada, né. O diretor principal, que é o Masayoshi Takesui, certo, Miguel? Ele chegou a declarar que ele buscava criar um Ultraman que não fosse imediatamente reconhecido como Ultraman, né, como o protetor da Terra. O que é estranho, né, porque esse mundo que o Ultraman Omega tá não é o mesmo mundo da nebulosa M78 e teoricamente não tinha outros Ultramans, né, mas como todo Ultraman, ele ganhou o nome dele como o primeiro praticamente, né. O primeiro Ultraman é o único Ultraman sem nome, né? Porque quem dá o nome de Ultraman são os terráqueos, né? Ele ganha o nome de Ultraman aqui na Terra, na Terra do Universo, tá, né? Eu acho que eles conseguiram fazer esse ponto aqui, né? É um mundo, inclusive, que não conhecia nem o conceito de kaiju, de monstro gigante, né? Um mundo totalmente diferente, né, das séries anteriores. Né? Falava kaiju com cunhada, né, nesse período, né? E aí esse ponto também, eu acho que o visual do Ômega diz muito a respeito, né? Porque é um visual, ele, claro, é o padrão Ultraman, mas ele muda alguns pontinhos ali, alguma coisinha ou outra, dá pra gente dar a impressão que se trata realmente de um... Impressão não, pra gente ter certeza, né? Se trata de um ser que não é de nebulosa M78, né? E analisando friamente, a gente percebe que é uma série que ela serve para pegar um novo público, porque desde o primeiro episódio, o jeito do protagonista aparecer, o jeito de notar o grupo pequeno de pessoas que atuam nisso, parece que é algo para pegar pessoas novas, para não ficar pensando em uma mitologia grande, sabe? Eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que eles tentam pegar um público novo, ou tentam fazer uma série desvinculada para tentar, acho que, renovar a franquia. E nessa vez eles exageraram até bastante, né? Se for notar, assim, que tipo, tu tem um gancho no começo da batalha deles sendo derrotados lá, eles sendo expulsos caindo na Terra e zero, mais nada, tu não tem nenhuma explicação de nada, sabe? Tu é jogado na série, assim. Não, eu achei esse começo muito interessante, inclusive. Se não me engano, quem cuidou da cena inicial é o mesmo time de efeitos visuais do Godzilla, né, o Minus One. Eu lembro que comentaram sobre isso, eu achei... E, cara, eu achei muito legal esse tipo de início, né? Eu sinto que tanto o Ultraman Blazer quanto o Ultraman Arc, eles tentam trazer esse aspecto, tipo, você consegue começar por esta temporada a assistir Ultraman. Mas eu tinha um sentimento muito experimental, tanto com Blazer quanto com Arc. Em questão de coreografia, em questão de narrativa. E Ultraman Omega, para o seu início... eu senti que ele é muito mais introdutório para um novo público e ao mesmo tempo tradicional. Porque ele consegue resgatar coisas antigas de Ultraman, renova elas para os dias de hoje e consegue atrair um novo público. A minha mulher mesmo, ela acompanhou Ultraman, a Ômega até mais ou menos o 13 e 14, ela tava adorando. Então, assim, se queria trazer novos públicos, eu sinto que ele conseguiu. Ainda mais porque durante o período do Anime Friends, onde estava tendo aquela apresentação teatral, a apresentadora vive perguntando quem que já conhece o Ultraman, um monte de gente não levantava a mão porque não conhecia, tava lá só por causa que parecia que o show era legal.
Então, percebe-se que o Ultraman Ômega, em minha perspectiva, pelo menos aqui no Brasil, conseguiu cumprir o seu objetivo de atrair um novo público. Eu resgato aqui a opinião da Laurinha, que ela tem 15 anos e já conhece os Ultras há um bom tempo, né? E quando ela assistiu os primeiros episódios, ela ficou fascinada. O primeiro episódio, ela ficou, assim, entusiasmada. Pá, parece que agora vai ser demais isso aqui, porque ela ficou muito empolgada. Ela gostou muito do primeiro episódio. O primeiro episódio foi muito bem feito. Um ponto interessante, né? A gente tá falando de um item que se destacou, mas se a gente pegar as recentes aí, o Blazer e o Ark, a Tsuburaya fez algo parecido também, né? Porque o Blazer e o Ark, eles não se ancoram no passado, como o Decker, como o Trigger, como o próprio Zeti, o Taiga, o Ruby não, né? Mas esses últimos 3 anos estão assim, né, cara? Isso é uma coisa que a gente que era uma das críticas que o pessoal fazia geralmente às coisas da Tsuburaya, né? Que tenho que ver outras séries pra entender, né? Tipo assim, né? Exato. Mas depois, eu sinto que depois de toda aquela coisa que foi, né, o Trigger, o Decker, eu acho que a gente já deixou bem claro aqui nas nossas opiniões sobre Trigger e Decker. Depois disso, acho que a Tsuburaya sentiu, né, que existia ali uma necessidade de, não vou dizer de rebootar, né, mas de, tentar fazer algo ali mais pé no chão e tudo mais. Tanto que, cara, as séries, pra você ver, dos últimos 3 anos a gente teve um crossover só, né, que foi o Blazer aparecendo no Ark, assim. E mesmo assim foi um crossover super... foi bem diferente. Foi bem diferente do que a gente tinha antigamente. Por exemplo, o Ace aparecendo no Zet, sabe? Foi só realmente ali um negócio, até eles apresentaram, né, um conceito novo naquele tipo de crossover. Então, assim, as histórias são bem mais standalones, né? Total, assim, bem tipo, eles levam esse conceito muito a sério, né? O Gil tava falando da produção, né? Eu li que o produtor, esse Takesui que a gente tava falando, ele foi produtor principal de outras 2 séries. Ele foi produtor principal do Rubo e do Decker, né? Exatamente. Inclusive, a produção os rabiscos iniciais, né, do que viria a ser o Ômega, começou lá em 2023. E a ideia dele era que fosse uma série mais palatável para as crianças, assim, que, tipo, ele até queria tirar toda a parte militar, tal, fazer um negócio mais que pegasse e animasse as crianças, sabe? Tipo, e não só do Japão, mas como do mundo todo. Essa era a ideia dele. Ultraman hoje é muito mais pro mundo todo, né? Eles, tipo, a gente percebia ali até mais ou menos o Decker, mesmo que eles não estavam pensando nisso, né? Mas de Blazer pra frente eu percebo que eles estão fazendo muita questão de considerar o fato de que a série vai estar passando no mundo inteiro, né? Sim. Então a gente percebe isso. O Takesue, Oceana, sendo bem sincero contigo, eu não gostava do Takesue até Ômega, sabe? Porque ele, pra mim, cara, todas as séries dele falhavam em algum momento, sabe? E bem próximo do fim ali. O Ruby falhou pra mim no fim, né? O Ruby perde total a mão no fim. O Decker também começa muito bem, mas depois dá aquela cansada, sabe? Agora, o Ômega, bicho, eu achei, tipo, até já entregando um pouco sobre o que eu achei a série, assim, eu achei ela... Faltou pra mim um pouquinho só de consistência, mas, assim, ela não desacelerou, sabe? Eu sinto que no final, cara, ele conseguiu isso, eu percebo isso total, assim, uma continuação super natural do que ele aprendeu, né, nas últimas 2 séries que ele dirigiu. Eu acho que a Ômega foi a que ele mais acertou em cheio, sabe? Eu gostei bastante, reganhou minha confiança, sabe? No Masayoshi Takesue. Eu não sei se... Eu tô torcendo muito que aquele negócio, né? As séries mais antigas, a gente muitas vezes tem muito mais o que falar, porque já saiu 500 mil MOOCs, né, cara? Livros aí de tudo quanto é coisa, explicando várias coisas, né? As novas, daqui uns 10 anos, nós vamos ter que fazer a parte 2, né, Miguel? Fazer o remake. Fazer o remake do cast pra poder contar. Porque tem algumas coisas, assim, alguns que eu fico na dúvida, às vezes, se o produtor só seguiu um direcionamento e não teve como ser muito criativo, ou às vezes ele foi responsável por tudo aquilo que a gente vê, sabe? Tem algumas coisinhas que eu fico assim, porque isso eu comecei a pensar, é recente, eu comecei a pensar isso em Blazer. Porque eu adoro Blazer, só que o Blazer é aquele negócio também, e esperava muito mais também, não entregou tudo que eu esperava, não diminuiu o gosto da série e tal. Uma série bem madura até, mas aí você fica na dúvida, assim, será se antes o que era bom pra Tsuburaya, por exemplo, só meia temporada, hoje parece que tá faltando a outra parte da temporada, sabe?
Sim. Pra explorar melhor alguns pontos. Eu sempre sinto isso, sabe, cara? Os Topcasts que a gente faz deixam bem claro que, tipo assim, toda a série de Ultra, cara, por mais legal, por mais que me divirta, sempre vem com alguma coisinha que me faz pensar o que diabo tá acontecendo ali atrás das câmeras, sabe? Sempre tem alguma coisa. No último do Ark eu comentei muito a influência gigantesca que o mercado chinês tá tendo agora nas séries, né? Eu já comentei isso em diversos lugares, até no próprio Talk Show mesmo, eu já falei bastante sobre como as séries hoje em dia são produzidas com muita antecedência para agradar o mercado chinês, sabe? Até por isso que a gente não tem ali uns crossovers mais bem feitos, né? Com mais personagens como era antigamente, mais elencos da outras séries, a gente não tem mais isso, né? E a questão também dos filmes, tipo, o Omega não teve um filme anunciado até agora, não vai ter um filme. Então tem bastante coisa mudando, cara, e isso, querendo ou não, acaba afetando a série, sabe? Por mais que eu tenha gostado de Omega, tem bastante coisa que eu quero reclamar, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O conceito desse Ultra também, ele usa outros kaijus, né, para poder se armar, se equipar. Também tem as formas dele. São 3 formas, né? Aquela verde não entra na série, né? Que anuncia um brinquedo e tal, né? Essa verde é nova aí. Essa verde é nova. A nova está sendo explicada agora na espécie de crossover, na verdade. É um jeito de explicar ou apresentar ele pro público mais antigo, né? Que aí estão criando, tipo, uns retcons explicando as histórias dele pro Zet e pro Didi. E pro Gid. Assim, que é um jeito de linkar o Ômega ao universo dos Ultras, sabe? Que não teve até agora nenhuma ligação. Então eles estão dando... que eles têm essa parte de multiverso no Ultra hoje, né? Então eles dão jeito. Aí eles trabalham bem o multiverso a partir dessa nova, dos Chronicles que eles estão fazendo. Uhum. E esse universo do Ômega é um universo que é diferente, por exemplo, do Ark, do Blazer. Aqui ele te conta que existem muitos outros iguais ao Ômega, né? Então dá pra criar aí uns filmes interessantes. Porque filme... Nossa, eu falei assoviando de novo. Dá pra criar uns filmes interessantes. O problema é que hoje filme da Tsuburaya, você nunca sabe se ele é só um episódio estendido da série, se ele é só um crossover aleatório pra poder colocar o Ultra da vez com Ultras do passado, ou se realmente é uma história que vai acrescentar algo na trilogia que foi apresentado na série, né? Então, até por isso que eu até comentei o fato de que, mano, não anunciaram um filme de Ômega, mano. Eu até acho isso bom, às vezes, sendo bem sincero, sabe? Porque eu sinto que, cara, esses filmes tem total, assim, tá sendo muito 880, saca? Ou é muito legal, é um epílogo super bacana pra série, ou, velho, é só realmente ali, mano, cara, uma esticada de chiclete totalmente desnecessária, sabe? Os últimos filmes que a gente teve foi, o filme do Decker, eu achei muito ruim, a série tava fechadinha, eles fizeram um filme só pra, porra, sabe, tipo, dá até raiva de você falar, mano, por que fizeram esse filme, saca? O filme do Ark também, né? O filme do Ark foi um pouco mais do mesmo. O filme do Ark e o do Blazer foram mais do mesmo, não é? Porque eu não gostei muito deles, não. Eu não assisti o filme do Ark até hoje, só pra vocês terem uma ideia, mas uma diferença... Parece que é tipo um episódio mais longo. O do Blazer eu gostei porque mexe com o negócio de paternidade e tal. Isso. O ator é bonito, né? O ator do Blazer é muito bonito, então vale a pena. Muita saudade dele, aliás. Vamos. Mas o filme do Ark, pra vocês terem uma ideia, só pra você ver como eles estavam realmente, tipo... Eu acho que esses filmes, querendo ou não, eles vão acabar em algum momento, cara. Porque, assim, o filme do Ark, por mais que eu não tenha assistido, eu sei algumas coisinhas dele. Ele é o primeiro filme dos New Gen que se passa entre a série. Aliás, no começo do filme, eles já deixam bem claro que o filme se passa entre o episódio 21 e 22. Então, tipo assim, não é, né, depois, não é um epílogo. Então, acho que eles já estavam percebendo que, tipo, não tava fazendo muito sentido eles continuarem a história, tava atrapalhando um pouco a história fechadinha que acontece nas séries, né? Então, eu acho que é mais, assim, eu acho que eles não botaram o filme no Ômega pra ser um negócio mais experimental. Isso eu gostei, cara. Eu acho que não ia caber um filme de Ômega agora, sabe? Acho que não ficaria ali tão... Tipo, não sei se tem muito mais o que contar, sendo bem sincero. Vamos pra história, então. Aqui vai ser legal, porque a gente vamos pros finalmente muito rápido, eu acho, sabe? Porque eu vou falar aqui no comecinho, mas meio que quase todos os episódios eles tramitam nesse ponto, né? Porque a trama, ela começa numa terra, né? Ela se passa em uma terra, em um universo, como já contamos aqui para que vocês que estão ouvindo a gente, que nunca houve nenhum registro de um monstro gigante, né? De heróis gigantes, nada disso, né? Tudo muda porque cai um
um meteoro humanoide, né, cara, carticel, e um cara chamado o Kosei, Hoshimi, né, o Kosei, que é um dos protagonistas aqui da série. E o Kosei, ele é o grande observador, né, ele é a figura que starta pra gente a contagem dos acontecimentos, e aí ele conhece o Soraki, que é um alienígena lá, que tá lá roubando a comida dele, né. Daí surge uma grande amizade, e dali também surge uma dupla dinâmica, né, porque eles começam praticamente a caçar e enfrentar kaiju. Claro que vai aparecer depois a Ayuno, que é né, que trabalha lá com um grupo de pesquisa, e acaba criando esse trio, normalmente é sempre um trio, né, de amizade dentro das séries outras, até uma parte, daqui a pouco a gente entra na segunda parte da série, né. Vamos dividir a série em duas partes. Aí essa primeira parte da série é basicamente o Kosei e explicando pro Sorato o que é o mundo, né? Porque o Sorato ele cai na Terra sem memória. Ele sabe só se transformar no Ômega praticamente. E esse laço de amizade envolvendo muita comida, né? E muita diversão, que é o que vai tangir essa primeira parte da série. Até acontecer um ponto interessante, que é o Kosei conseguindo encontrar alguns kaijus, vamos dizer assim. Ele consegue controlar alguns mini kaijus que ele consegue invocar, como as cápsulas lá de monstros do Ultra Seven, por exemplo, né? E ele consegue invocar esses monstros, né? Como eles ficam miniaturizados, né? Para você poder vender o brinquedo, como as cápsulas monstros lá, por exemplo, do Ultra Seven. E a primeira parte da série é isso, basicamente, né? Porque a gente não tem aquele vilão principal que aparece, um episódio aleatório para aparecer no final. Até a gente acha que tem depois, mas não é. Mas não é. A gente não tem uma construção de um arco muito específico. É basicamente o Sorato descobrindo os humanos, o Sorato descobrindo o planeta Terra, e ele, com essa ajuda do Kosei e esse apoio, entre aspas, inesperado do Kosei, com essas kaijus miniaturizadas, ajudando o Ultraman Ômega contra os kaijus. Kosei, toda vez que ele começa a utilizar e invocar os kaijus ajudantes do Ômega, ele, depois de fazer todo o esforço, ele fica muito cansado, e igual o Sorato. E aí eles ficam na questão sempre da questão da comida. Quem vai fazer a comida? Quem vai comer o quê? O Sorato começa a ganhar um gosto peculiar por várias coisas e vai pedindo para ele ir cozinhar. Fica uma amizade bem interessante, bem divertida. Essa parte é muito divertida quando ficam na questão da busca pela comida. Eu tô cansado. Jurava que toda vez que quando um descia e acabava a transformação, eu jurava que eu escutava assim de longe um Okelamp falando: ai, eu tô cansado, porque faltou só eles falarem, né? Não, essa foi, cara, um dos pontos altos, com certeza, da série, assim, tipo, essa dinâmica foi muito legal, o ver o Sorato, assim, por mais batido que seja, a gente vê um alienígena aprendendo, né, e, tipo, entendendo como é ser humano, foi muito legal. O Sorato, ele foi muito, o ator ali, não sei o nome do ator, mas ele foi muito bom, né, cara. Depois, no fim da série, quando a gente vê ele já agindo como ele deveria agir, você percebe e fala, puta, ele era tão boboca, né, cara? Eu mesmo achava ele bobo, falava, puta, esse cara é mó bobão, mano. Depois que você vê que, na real, tipo, era o jeito que ele tava agindo pra ser realmente, pra parecer ingênuo. Cara, foi pra mim um dos pontos altos da série, assim, como foi criada essa amizade. Por isso que no fim até fica tão doloroso de ver, né, cara, eles conversando ali e tal, porque foi uma boa construção. Fazia tempo que não tinha um protagonista, assim, cativante, meio... Exato, eu concordo. Eu sinto, inclusive, que eles são uma das melhores duplas, assim, que eu já assisti, assim, dessa nova era, é uma das que eu achei mais carismáticas, assim, e interessantes de acompanhar, porque é uma amizade muito genuína que vai se desenvolvendo. Eu senti, inclusive acho que eu coloquei em um dos meus reviews, que era até uma relação, às vezes, meio Sherlock e Watson, sabe? Em que, tipo, o personagem, ele tá aprendendo, ele serve como o Sherlock, ele é o que tem as coisas, ele é o que tem o mistério, ele que tem tudo, e o Kosei, ele servia como ponto de exposição para o público. Então, pelo fato do Sorato ser um alien, pra gente, o objetivo principal era a gente se identificar mais com o Kosei. Tanto que isso é uma das coisas, um dos pontos negativos que eu sei que a gente não tá nesse ponto, mas é impossível não comentar, que eu senti constantemente que por esse objetivo da gente querer, dele tentar fazer com que a gente se apegasse mais ao Kosei, e o Sorato, ele fica em muitos momentos da série meio que lateralizado, sabe? Isso é uma das coisas que eu não gostei muito na série. E que não virou um bromance, gente. Isso que eu achei interessante, que não ficou aquela função assim, nossa, parece que tem algo a mais. É uma amizade de alguém que precisava de um apoio, e é uma amizade genuína, sabe? Não ficou nada forçado, sabe? Gostei muito disso. Eles são brothers, né, cara? Diferente por exemplo, do Yuma e do Ishido Shu, né, da última série, que deu todo aquele negócio, todo mundo achando que, eles são isso, eles são aquilo.
o que eu acho legal, uma coisa do Tsuburaya, meu, que assim, a Toei, por exemplo, às vezes pega uns atores novos, né? Que sei lá, cara, o primeiro trabalho ali, um dos primeiros trabalhos é o Kamen Rider ali, é o Super Sentai, sabe? A Tsuburaya parece que se preocupa um pouco mais com atores que sabem interpretar bem, né, cara? Porque mesmo sendo muito caricato, né, como o Smile, mesmo sendo muito feliz ou às vezes muito sofrido, você percebe que são atores e atrizes que interpretam melhor do que da outra produtora, né? E no Ômega, por exemplo, a dupla de protagonista não é o primeiro trabalho deles. Os dois já vinham trabalhando, né? O Shorikondo e o Sorato, né? Já tinha alguns trabalhos, mas principalmente o Haruto Yoshida que eu cocei, cara, ele tem bastante trabalho. Inclusive, o primeiro trabalho que eu vi no IMDb dele, ele fez um papel radinho no filme do Gaban, aquele do filme da nova geração, do Gaban, lembra? O Gaban The Movie. Ele faz o Toya, que é o vilão, né, do filme, criança. Olha que legal. Então ele é um cara que já vem trabalhando já, né, desde pequeno. Então você percebe que a atuação deles ela é mais convincente, né? Então você acaba sendo convencido quando eles estão felizes, tristes, sofrendo ali, tal, e na amizade também. Mas eu acho que, apesar de eu gostei muito, tá, do ator que faz o Sorato, tá? Gostei muito do Sorato, gostei muito do Shorikondo. Eu acho legítimo a atuação dele de ser um cara desmemoriado que super inocente em conhecer as coisas, como uma criança, né? Mas eu acho que o que ajuda muito a gente a acreditar é a atuação do Kosei em realmente ser um cara gentil, né? Como o próprio Sorato fala, né? Kosei, você é muito gentil, né? E dava a entender que ele era meio arrogantezinho, meio chateado com alguma coisa. Depois vai descobrindo porque ele queria ser corredor. Frustrado, né? Aí vai. Ele é frustrado com o lance de ter perdido a corrida e tal. Isso foi bem bacana. Isso foi legal. E precisava de um objetivo, e acabou tendo esse objetivo ao conhecer o Sorato, que também tem um nome maravilhoso, porque Sorato é um nome bem conhecido pra nós aqui, né? Foi nome de jogador de futebol, e aí ficou mais brasileiro até o nome do Ômega. É que tem relação, na verdade, com o fato de ter caído do céu, né? Esse nome aí, né? Cara, eles tinham que ligar com o Sorato, eu nem lembrei disso aí, cara. Lembrou agora, né? Lembrei agora. Você sabe o que eu não pensei no futebol? Você sabe o que eu pensei muito? O que eu lembrei? E assim, eu vou estar sendo extremamente errado em falar se realmente foi uma influência, tá? O Ale vai lembrar, vocês três são jovens, talvez não, mas tinha um filme que inclusive teve uma série também que era Starman, O Homem das Estrelas. Sim, Homem Caiu das Estrelas, sim. Starman, O Homem das Estrelas. E o Starman, ele chega também pelado na Terra, ele acaba se afeiçoando aos humanos, depois tem um filho na Terra, se não me engano, na série. Sim. Lembra do Starman? Jeff Bridges. Eu não sei se o Jeff Bridges ele é o que no filme, né? Porque na série era outro cara. Era outro cara, mas ele fez o filme que deu origem à série. Isso. Isso era legal pra caramba. E aí o Starman era uma pegada assim, sabe? Era um anime na Terra. E depois teve a série que ele volta, porque ele teve um filho na Terra, e, né, cara? Então. Bons tempos. A gente também chegava pelado, igual o Sorato chegou, sacou? Uhum. Mas chegar pelado na Terra também é um negócio assim meio batido também, né, cara? Todo mundo que vem do futuro, do espaço, acaba chegando pelado. Nós cinco chegamos pelados na Terra também. É verdade. Não, e a pessoa aparecer pelada desmemorizada também não é nenhuma novidade também. Eu cheguei pelado. Eu quando cheguei também cheguei pelado, desmemorizado, careca como eu tô hoje, só que eu tava sem dente. Mas nesse caso todo mundo sabe de onde você veio, né, cara? Muito bom, muito bom. Mas foi legal, cara. Foi bacana, eu gostei. Tipo, por mais que, mano, juro pra você, quando saiu aquela matériazinha, né, explicando como seria a série, falaram que o protagonista tinha perdido as memórias, velho. Acho que eu dei uma revirada de olho tão gigantesca, tipo, caralho, não é possível, sabe? Clichê, né, velho? Mano, mas foi bom, foi bacana. Mas em Ultraman não tem tanto isso, né? Tem no Heisei Ultra 7, não lembro de. No Ultra 7X tem também, se eu não me engano. Mas eu tinha acabado de assistir Kamen Rider Agito na época, saca? Então, mano, me pegou assim, não, velho. Não, mas eu entendo também. Eu acho que temos plots, alguns de animes ou séries que tem esse rolê meio
de desmemoriado. Eu tenho... Não, o build também tá bem, né, Sim. bem recente, né? Não, e se a gente for pegar, tipo, as séries do Yuya Takahashi, é sempre assim, a criança, ela tem um passado que ela não lembrava que tinha. Então, tipo, o personagem não tem o plot do desmemoriado, só que sempre tem um plot do, é uma lembrança esquecida. É uma coisa que, eu vou ser bem sincero, narrativamente falando, eu acho meio preguiçoso quando você sempre coloca a questão do desmemoriado. Tanto que eu também, eu revirei os olhos quando vi esse negócio aí do, ele tem amnésia. Só que, obviamente, depois, quando a série vai crescendo, você, que legal. Mas ainda assim, nossa, era um desânimo muito grande. Bom, vamos pra segunda parte da série ali, que as coisas começam a mudar, né? Porque a Ayumi tem uma professora lá, que ela gosta muito e tal, e acaba participando. E a Ayumi descobre, né? Porque eles resolvem contar pra Ayumi, eles vão contar algumas coisas pra ela, né? Sim e não, né? De alguma forma. E aí a gente é apresentado a Sayuki Uta. E aí a Sayuki é uma atriz, inclusive, que já tinha participado de Ultraman e tal, né? Sim. É a Mirai Yamamoto. Ou será que ela participou mesmo, a Mirai Yamamoto? No Ginga S. Ela é a líder dos victorianos lá. E ela parece ter mais de 10 anos, cara. Nossa, é verdade, hein? E ela é uma cientista. Sabe? Eu deveria ter o cast também. Ela é uma cientista que ela é líder da KSCT, né? Da unidade UTA. E ela é mentora da Ayumi. E ela se toca muito rápido, né, cara? Da Ayumi contando como é que o cara nomeia. Porque o Sorata vê um kaiju, ele não olha, ele não faz igual aquele cara Tem um meme que o cara tava no Pokémon, ficava dando os nomes. Usava o Pikachu, ele. Bichinho amarelo. Lembra desses caras, desse meme? O Não Salvo mostrando pro pai dele os Pokémon, né? O Não Salvo mostrando pro pai dele. E aí. Ele dava o nome ele do Caju. Cheirava, dava o nome do Caju, sabia que tava pelo faro que tem um pegando. Sabia que Caju que era. E ela saca de cara que ele é Ultraman, né, cara? Ela consegue perceber muito rápido o que tá acontecendo ali. E eu acho, inclusive, que a personagem foi bem colocada, né? Mas, em suma, ela aparece e ela acaba colocando eles dentro dessa equipe, né, cara, de pesquisa aí. E, de certa forma, ela consegue estudar melhor o Ultraman através disso. Não desenvolve tanto quanto pareciam que eu desenvolver esse ponto, mas é o que ela tá fazendo, né? E também também é apresentado a parte militar da coisa, principalmente através do Kasuyasu Taira. E aí o Kasuyasu Taira, eu quero fazer aqui uma justiça com esse ator, porque esse ator aqui que faz o Kasuyasu Taira, né? É o Seiya Osada, e eu não vi ninguém noticiar na internet. Se alguém noticiou, eu peço desculpas, mas o tokusatsu.com.br pede desculpas porque não noticiou, que é o mesmo ator que faz o Nada lá de Rio Soldier. Ou seja, ele foi injustiçado em Rio Soldier e quase foi injustiçado aqui no tokusatsu.com.br porque não noticiamos a participação dele na série. Mas ele é o Nada lá, o Gaio Solg. Quem assistiu Rio Soldier tá ligado quem é o Nada. E eu olhava pra ele e falei, cara, eu conheço ele, eu acho que ele é o Nada, cara. Não noticiamos. Assim, né, não, esse personagem, ele aparece lá no meio da série, né? Faz ali um negócio, você fica com um pouco de raiva dele, porque ele é meio chatão, né, e tal. E no fim ele volta pra dar um help, né, cara? Achei legal, assim, a inclusão do cara. Achei só aquele braço militar, né? Isso. Pra mostrar que tem militar envolvido. Basicamente isso, né, entre aspas. E nessa segunda fase, aí entra também, minha opinião, vou abrir pra vocês também, que a segunda fase até os últimos episódios, pra mim, é só uma extensão também da primeira parte. Acréscimo de personagens, né? Porque mesmo quando aparecem os Ovaras lá, e a gente começa a acreditar que fosse o grande vilão, né, do final, apesar de ter conexão, e tem um duelo forte ali, os Ovaras, ele não ajuda bem a trama a andar, e muito menos o Sorato a lembrar de muita coisa, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai entender melhor o personagem, os Ovaras e aquele personagem nos últimos episódios da série. Mas até chegar aos últimos, é a primeira série que a gente não reclamou de recap, né? Normalmente sempre reclama de algum recap no Ultraman, né? Bem suave, né? Mas teve um episódio, mas foi um episódio à parte, né? Foi especial, né? Mas teve um episódio de recap, sim. Não, mas teve uns especiais também, acho que teve um ou dois. Dois recaps. Mas, de novo, né? Foram recaps que coisas aconteceram, sabe? Não simplesmente a pessoa falando, então, você lembra quando aquele monstro apareceu? Então, eu lembro, eu também apareci, deu um pau nele. Era por um ponto de vista de outra pessoa
tentando passar um pouco do que tá acontecendo como se fosse uma pessoa comum. Isso eu achei interessante. Sim. Aí eu queria ouvir de vocês aí, essa segunda parte, antes dos últimos episódios aí, como é que foi pra vocês? Se vocês sentiram que eu sei muito a opinião do Katsuya por causa dos textos dele, mas eu queria ouvir de vocês e do Katsuya de novo também, sobre agora o voz, né? Aqui no podcast, a opinião da segunda parte da série. Porque ela deu uma... Pra mim foi bom, sabe? Porque eu tava começando a ficar meio enjoado da mesmice do começo da série, assim, e essa segunda parte com essa introdução dessas pessoas me deu uma animada. Cara, animada deu, tá? Não vou mentir, não. No começo ali, pô, achei legal, chegou a galera, mudou, né? Porque, pô, difícil a série também mudar a cara, assim, pra metade. Eu lembro que lançaram até um posterzinho, né? Isso é uma coisa que fizeram muito com os últimos Sentais. Lembra quando o Boom Booger chegou ali na metade? Fizeram um mó negócio, deram jaqueta pros caras, tá ligado? Foi cacete. Aí quando eu vi que o Ômega ia fazer algo parecido, eu falei, legal, fiquei animado. E foi bacana, né? Foi show ali. Eu lembro que o primeiro episódio deles trabalhando em equipe, na equipe em si, eu achei super legal. Foi eles naquele. Acho que foi com o. Qual que era o monstro mesmo? Era o Dragon? Era alguém que tinha. Eles estavam correndo atrás de alguém lá naquele. No armazém, assim. Mas depois, cara. Puta, eu não sei qual que vai ser a opinião da galera aí, mas foi nessa hora que a série me deu uma cansada, sabe? Eu acho que assim, ele foi... Cara, o episódio dos Ovaras foi super legal, apareceu lá aquele louco que ficava falando, né, o Maduke e coisa, foi, porra, esse cara é da hora, achei assim, super empolgante, e aí deu aquela desacelerada de novo, saca? Por sorte, velho, o final trouxe todo o ânimo de volta, mas assim, esse meinho, cara, e até já agora abrindo aqui, igual um confessionário, cara, falo mesmo, eu fiquei, mano, um mês, assim, parado. Um mês não, eu fiquei mais de 2 meses parado com o Ômega, cara. O Shin Jonas foi a primeira vez desde que eu abri o Shin Jonas lá, que, cara, eu simplesmente parei de fazer post, eu parei de assistir, saca? Porque realmente, tipo, eu tava trabalhando bastante, fazendo bastante coisa e a série meio que não conseguiu me trazer de volta, saca? Não conseguiu me dar aquele ânimo, porque pra mim o que tava legal, que era a história principal, a narrativa principal da série, meio que parou. Sabe? E aí essa é a minha principal crítica da história, cara, que eu, nas considerações finais eu vou falar mais um pouquinho, sabe? Mas foi essa hora que, me deu uma desanimada, assim, e sinceramente eu só fui assistir mesmo pra gravar aqui, galera. Assim, foi uma série de longe, assim, a que mais me deu uma desanimada, assim, quando baixou o ritmo, sabe? Todo Ultraman tem isso, mas a Ômega foi o que mais, quando deu, eu falei, puta merda, saca? E aí acabei ficando meio pra trás, não vou mentir não. Mas sabe o que eu... comentando um pouco sobre, fazendo o link com o que você está comentando, o Miguel, essa segunda parte da série eu fiquei muito animado, porque eu acho que prometia muita coisa, e eu sinto que muitas coisas do que eles mesmos prometeram também não acabaram se cumprindo. Eu gostei muito dessa segunda parte, porque eu senti que foi uma renovação. Eu acho que estava precisando, porque, assim como o Gilzão comentou, eu também estava cansando dessa fórmula do Ultraman Ômega dentro dessa estrutura. Só que, tipo, quando eles prometem o KSCT, eu pensava que teríamos mais missões interessantes. Quando prometeram a Sayuki, eu pensava que a personagem seria melhor aproveitada. Tem vários episódios nessa segunda parte que ela nem aparece. Então, eu não entendi nada eles falaram super legal, tipo, nossa, chegou gente nova e tal. E tem literalmente o episódio que eles falaram, ela foi viajar. Botaram a personagem da série pra quê então, tá ligado? Mas a Yumo também não é aproveitada em nada? Eu senti que ela não foi muito bem aproveitada, mas eu gostei de como que ela dá um papel um pouco mais de formalidade, dá um pouco mais de formalidade pra série. E eu sinto, você tá comentando, né, que Ômega é uma série que você não animou muito. Mas sabe qual eu acho que é o problema principal do Ômega? Eu sinto que eu comentei em algum dos reviews, mas Ômega, ele não é uma série que eu posso dizer que ela tem episódios essencialmente medianos, sabe? Ou ela tem um episódio muito bom, que é tipo nota 7 pra cima, ou é um nota 2 ou 3. Isso também me desanimava bastante, porque quando o episódio era tão ruim, mas tão ruim, que você não queria continuar. O que eu consigo lembrar agora, eu acho que todo mundo... Eu pelo menos acredito que seja quase que unânime, que é o pior episódio da temporada, é o das marmotas. Sabe? Cara, muito estranho, né? Aquele episódio foi muito episódio lá das marmotas, eu até lembro que o Gilson comentou, nossa, você não gostou mesmo, acho que eu dei nota 2 pra esse episódio. E tipo assim, eu te juro que depois que eu assisti esse episódio das marmotas, se eu não estivesse fazendo review pro tokusatsu.com.br, eu teria dropado a série. Então, eu entendo muito esse seu desânimo, porque você tem que lidar com episódios terríveis. Mas se você aguenta um pouco, você chega no ouro. Eu acho que esse é um dos pontos de Ômega, sabe? Se você é uma pessoa que você dropa com muita facilidade, eu sou uma dessas pessoas que dropa com muita facilidade, se você não aguenta, cara,
você não consegue terminar a Ômega. Exato. Uma parte que você falou pra mim foi perfeita, é que se você aguentar, você chega no ouro. Então, mas aí que tá. E quando você chega no ouro, cara, é um ouro brilhante, assim, é super legal, cara. Esse último arco foi muito foda, cara. É um ouro muito brilhante, sabe? Quando você chega lá, eu penso assim, uma premissa super interessante dele ser um observador, dele estar ali e tal. E tipo assim, a história, uma narrativa super interessante, é explicada num episódio ali muito expositivo, onde literalmente eles colocam um cara aleatório pra contar tudo que tá acontecendo, tá ligado? Por que eles não trazem essa narrativa pra ser ali o que vai meio que mover a série, sabe? Eu sei que isso, cara, assim, reclamar disso contra mim é complicado, cara, mas assim, essa foi uma série que eu senti que, cara, poderia ter sido movida, porque o Ultraman tem uma estrutura muito tradicional, né, cara, que é tipo assim, o episódiozinho da semana e eventualmente você vai ter a narrativa ali principal. Mas, cara, essa série, essa ideia, sabe, dele, de que a gente encontra no final ali, né, que é revelado pra gente, poderia muito fácil mover a história pelos 25 episódios, sabe? Eu acho que você ter uma série de 25 episódios e explorar a história de fato em o quê? 7 deles? É osso, cara. É osso. Foi isso que dessa vez, esse ano, me fez, assim, pensar, tipo, porra, realmente tá dando certo isso? Tá dando certo? Se tá dando certo, não é pra mim, cara. Eu achei que foi muito apressado mesmo. Comentou, esse final, ele deveria ter sido mais trabalhado durante a série inteira. Podia ter tirado um recap e colocado um pouco antes. Inclusive, os 2 últimos episódios podiam ter virado 3, bem trabalhados, sabe? Porque ficou muito buraco. Mas olha só que interessante. Mas o Miguel falou uma coisa que é pra mim isso também. Você não criou um arco pra chegar no final, e aí o final vem lá um holograma, né, cara? Um vídeo. Inclusive, é um ator. Eu gosto muito desse ator, inclusive. Ele faz lá o mordomo do Garo, né? Do Saidimas. Não sabia. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Fugiu? Que faz o Adel. Peraí. Yukijiro Rotaro. É claro que eu fui pesquisar correndo aqui, tá? Que eu tinha esquecido. Tá lá na Garo como o mordomo do Saidimas. Ele tá também um filme velho que a gente contou aqui no Teu já. O Adel aparece. E ele é o velhinho que ajudou, né, o Sorato, né, quando ele cai pelado aqui na Terra. E assim, a gente entende toda a história do arco final e descobre quem é o Ômega graças a esse vídeo mesmo, sabe? Parece que, puta, chegou no final, não explicamos o que tá acontecendo. Faz um vídeo aí, sabe? Pra explicar. Quase que uma narração off, né? Não, é literalmente isso. E sem falar que, mano, introduzem um personagem novo que, porra, em nenhum momento a gente teve algum indício de que existia, né, velho? Que esse cara tinha... Nenhum momento é citado, O Sorato fala assim, foi um bom senhor que me ajudou. O Adel, ele é um genesiano, né? Ele é do planeta Genesium, né? Que ele é um cientista sobrevivente e ele vem contar toda a história desse planeta pra gente e vem contar o que tá acontecendo. Aí essa parte, mesmo assim, tirando a crítica de lado, eu achei um conceito muito legal. Porque eles falam que os genesianos eram uma civilização super avançada e chegou a hora do despertar, que é o que tá acontecendo com a Terra, que é quando os Kaijus surgem, né, e lutam pelo domínio do planeta com os seres que lá habitam naquele momento, né, que é o que tá acontecendo com a Terra. Por que tá aparecendo tantos Kaijus? Isso nunca se explica também, né, em alguma série, mas aqui conta, porque é a hora do despertar. Aconteceu no dele, o dele foi destruído, e aí os sobreviventes fugiram pro espaço, né? Ele me muito daquela música do Minha Pequena Eva, O Nosso Amor na Última Astronave. Tem tudo a ver, né? Gênesis, Eva, né? Olha. Né? E aí, beleza, tá legal. Para que a gente descobre quem é o Ômega. O Ômega faz parte dos Vigilantes do Espaço, que é uma força planetária aí, cada lugar tem um vigilante que só observa, ele é um observador, ele não se envolve, ele não atrapalha, ele não A pegada do vigia, né? Tipo... a pegada do vigia. É o vigia, o atu deles. Uhum. E eles encontram na Terra um planeta adequado para a raça deles sobreviver, né? Então, quer dizer, eles querem invadir aqui a Terra através do caos causado pelos Kaijus, porque a gente está próximo do despertar do planeta. E aí entra uma discussão que não é tão desenvolvida, e eu achei incrível, que é a frase dele. Por que o observador interferiu aqui e não ajudou a gente? O que os terráqueos têm de diferente para eles serem protegidos e a gente não? Porque o observador já interfere, o Ômega interfere já no espaço já.
Porque no espaço, que é o começo da série lá, né? O Ômega já impede eles de virem pra Terra. Não vai entrar aqui porque vocês não vão atrapalhar o que tá acontecendo, né? Ele já impede eles de vir aqui atrapalhar a hora do despertar na Terra. Então, a partir desse momento que ele impede, ele já começa, e esse pra mim é um furo de roteiro, tá? O Ômega, ele já começa a interferir antes dele perder memória. Porque ele só cai na Terra e perde memória por causa da batalha que ele teve com esses venezianos chegando. Isso aí, eles fizeram um comentáriozinho onde depois na hora que ele tá ali, né, bem tipo neutrozão, só olhando assim, o Kosei vem e fala, pô, você protegeu a gente antes mesmo disso porque você já tinha alguma coisa. Então assim, foi tipo uma frasezinha, só que eles botaram meio que pra fazer um pouco de sentido, tá ligado? Mas foi só pensei isso. Muito. Aí lembrando, tá? Os ovaras que a gente citou agora há pouco, ele é uma forma de vida artificial que foi os venezianos que criaram, né? O Adel criou pra fazer essa invasão. Uma coisa que eu pensei muito, não sei se vocês assistiram Jornada nas Estrelas, em Star Trek eles têm lá a Frota Estelar, né, a Federação de Planetas, eles têm a primeira diretriz. A primeira diretriz é que eles não podem fazer contato com um planeta que ainda está no estágio pré-dobra, que ainda não aprendeu a viajar pelo espaço, né? Então eu pensei muito nisso para tentar, sabe, chegar numa lógica, né? Porque quando o Sorato começa a recuperar a memória e meio que divide ele em duas personalidades, em que o Ômega impede ele de agir, mostrou pra mim, acho que pra vocês também, que por que o Ômega então interferiu? Se o Ômega tá impedindo ele de salvar a Terra. Então eu tive esse pensamento, será que ele impediu os genesianos de atrapalharem o despertar da Terra? Entendeu? E não porque ele tinha alguma afeição com a Terra naquele momento, porque ele só vai ter a afeição dele com os terráqueos e com os humanos através da amizade do Kosei, depois que ele vinha desmemorizado. É isso aí, as duas formas estão certas, eu acho. Se eu não me engano, uma das coisas que o Ômega faz, isso eu acho que também é falado de uma forma muito superficial, é que isso é até explorado naquele episódio onde tem um kaiju que é de outra dimensão, e isso também linka com o começo do episódio, que o vigilante do espaço, ele realmente tem o objetivo de apenas registrar os acontecimentos, mas ele também tem o objetivo de impedir que fatores externos ajam dentro da evolução humana. Ou seja, tipo, se um kaiju vem de um espaço, ele pode interferir. Se um kaiju tá chegando para a Terra, por isso que todos os kaijus praticamente que a gente teve são terráqueos, né? Eles surgem, eles despertam aqui na Terra. E isso foi por isso que eu me lembrei, você comentou do Star Trek, né, a primeira diretriz, eu me lembrei justamente disso na hora, porque também uma das missões de Star Trek é que dentro da primeira diretriz se estabelece que a função da Frota Estelar também é caso tenha alguma intervenção externa no desenvolvimento deste planeta que ainda não desenvolveu a tecnologia de dobra, assim a Frota Estelar tem um direito de intervir. Então eu acho que é praticamente essa mesma ação que o Ultraman Ômega tem, né? No caso, como um vigilante. Velho. Nossa, Katsuya, obrigado. Eu tava achando que eu era maluco. E puta, eu ligando Star Trek com Ultraman aqui. Então eu não tô tão maluco assim. Porque depois aí, né, vamos adiantar aqui a história, né? O Sorato entra nesse conflito existencial e para de agir, né, cara? E aí ele leva, inclusive, os três kaiju que estão com o Kosei. Enquanto isso, os humanos estão tentando lá, através de um mineral, através de um meteoro, de um mineral, de um meteoro, tentar criar um canhão para destruir esses monstros que estão despertando. E aí fica nessa questão da amizade. A amizade do Kosei, a amizade do Sorato, né? E aí indo pros finalmente, né? Porque o Kosei fala assim, você é só um observador, então não vai ajudar? Valeu, obrigado pela amizade, gosto muito de você, Ultramanzinho. É isso aí, beleza. E aí vem um final que eu não esperava. Eu sei que já era uma possibilidade e tal, mas eu particularmente não esperava. Cara, pensei comigo, né? Que bobagem. Vai acabar a série assim, por quê, né? Porque você ficou 24 episódios desenvolvendo o Sorato pra no final um deles morrer. E aí o final eu achei genial. Porque quando o Kosei morre, o Sorato não consegue proteger ele. O Sorato, ele faz aquilo que nós vimos no primeiro episódio de Ultraman. A gente vê o Ultraman, né, o ser superior, se fundindo a um ser inferior para salvar a vida dele. E eles vivem em simbiose.
e ele se torna um hospedeiro daquele ser. A série, essa série que a gente tá vendo agora, ela praticamente, aí ela me deu um despertar na cabeça. Pô, caramba, a série inteira me preparou pra esse momento, né, cara? Criou uma relação pra dar um motivo pra um ser superior dar a vida também pra dividir, pra salvar a vida de um ser inferior, pra ele continuar vivo, né? Que é a amizade, né? E aí eles conseguem destruir, claro, né? A ameaça, salvar a Terra. Isso fica muito bonito no episódio. E eu, particularmente, não achei que fosse acabar assim. Achei que o Sorato ia... O lado Sorato que aprendeu a amar o Terráqueo ia vencer, ia destruir e ele ia voltar pro espaço. Achei que era só isso. E até a questão do Kosei também poder controlar os kaijus para ter mais para frente, né, quando ocorre a fusão, ele também se transformar e controlar eles, né? Então isso eles já estavam preparando lá no começo, né? Se tu fosse pensar em amarrar tudo, né? Foi muito planejado, muito bem planejado e muito bem encerrado isso, sabe? Muito legal. Achei muito interessante. E aí eu até contei pro Katsuya, né? Porque eu, o Nares e o Senna, a gente passa geral nos textos, né? E do Katsuya que passa geral sou eu. Os últimos dois, que eu deixei pra assistir os últimos 2 episódios no dia da gravação, e fugir de spoiler, né? Eu não li. Falei, não, cara, não posso ler aqui não, velho. Eu preciso segurar, porque parece que os 2 episódios vão ser finalmente uma história melhor, né? Porque senão... Mas foi o que eu falei, né? Eu esperava, só queria... um lado... eu amo os humanos, então tá aqui, ó. Salvei vocês, agora eu vou embora. Vai acabar simples como a série inteira foi, né? E acabou de um jeito bonito, eu gostei muito. Cara, eu achei o final, né, até já dizendo aqui, foi de longe, assim, acho que é por isso que eu fiquei até tão frustrado com toda essa história, porque, cara, o final foi muito bacana, sabe? Foi muito legal você perceber que, no fundo, é como se... Sabe quando você vê o Aranha do MCU, o Homem-Aranha do Tom Holland, que, tipo assim, o tempo todo a gente tava vendo, na verdade, a história de origem dele, porque, no fim das contas, a Tia May morre e fala a frase, né, com grandes poderes tem grandes responsabilidades e tudo mais. Nessa história do Ômega, a gente meio que, né, tecnicamente foi algo nesse sentido, porque só no final a gente vê ele se fundindo e agora começa uma história mais tradicional, né, como a gente conhece, do Ultraman e tudo mais, fundido com o ser humano. Então, assim, eu achei, tipo, genial. E aí já entra muito no fato de que, cara, eu não sei como o Katsuya linkou os pontos disso, cara. Ai, gosto, velho. Parabéns, que no episódio 3 você matou isso aí. Mano, lá em agosto... Eu só acreditei quando eu vi, só. Cara, é um negócio maluco, porque assim, ele usou como base... Depois você vai falar, tá, Katsuya, eu quero muito ouvir isso de você, mas, mano, tipo, a frase que o Ultraman Ômega falou no show do Anime Friends, o Katsuya falou, isso aí quer dizer que ele pode dar a luz pra alguém, assim. Então, e foi exatamente isso, eu achei isso muito legal. Uma ideia sensacional, cara, sabe? Muito, muito criativa, bicho. Eu vou falar mais ou menos como que eu descobri qual seria esse final, né? A começar, no primeira aparição do Ultraman Ômega, eles perguntam quem você é. Ele fala que eu sou o Ultraman Ômega e que ele herdou a luz dos seus antecessores. Então o que eu pensei? Ultraman Ômega é um poder herdado, é um poder que passa de gerações em gerações. Isso eu já tinha mais ou menos essa noção. Quando o Kosei ele começou a receber os Meteor Kaiju que se entendia que era do Ômega, eu pensei assim, no final da história, o Sorato vai passar o poder para o Kosei. Eu tinha isso. O que me deu certeza que isso iria acontecer foi quando parece que vazou um som que eles desbloquearam do Slugger, do Ômega, em que o Kosei falava que o Sorato falava que agora a luz estava com o Kosei. Então, assim, eu cheguei a cogitar que, eu não minto, eu duvidei diversos momentos que isso fosse acontecer. Mas no momento em que eu vi eles num tipo de, entre aspas, pós-vida, eu tive certeza. É isso que vai acontecer. Nossa, e eu só sei que assim, eu me arrepiei pra caramba com esse final. Foi o que o Miguel comentou, né? A gente acompanhou uma história de origem. Eu achei isso muito bonito. Eu acho que isso é uma das coisas que me fez gostar muito dessa temporada. A gente teve uma história de origem pra o Sorato se aceitando como Ultraman e uma história de origem do Kosei se tornando digno de ser o host do Ultraman. Então, no momento que esses 2 pontos convergem, cara, e ele se torna um Ultraman, assim, achei magnífico. E acho que aí justifica por que o nome dele é Ômega, né? Porque ele é o final de um conceito de observadores do espaço e é o início de um novo herói, né? Alguém que defende um planeta em vez de ficar só observando, né? Exato, eu pensei nisso também. Eu pensei, assim, isso já é uma teoria pessoal minha. Eu acho que ele se chama Ômega porque ele é o nosso último Ultraman. Assim, ele é o último Ultraman que nós teremos, que nós conhecemos do conceito de Ultraman.
Daqui pra frente é outra coisa. Deus te ouça, cara, porque sinceramente, essa série me cansou um pouco a beleza, não vou mentir, não. A gente pode dar ô Jusão, a gente pode agora ir pra... Eu preciso falar, cara, eu preciso dar... Não, mas eu acho que antes de ir pros finalmente, aproveitando que você falou de beleza, a gente tem que falar sobre as músicas da série também. Vamos começar pelo encerramento, que é a amiga pessoal aí do nosso querido Shinjo News, né? Que é da Mindarin com o Ash, né? Tem dois encerramentos. O Missing Link e Kyomei Revolution. E tem a abertura Bright Eyes do Ash, né? Cara, foi... assim, até isso também, tipo, a gente fala bastante que a gente viu o Ômega, né, na Anime Friends e tal, mas, cara, a gente ouviu essas músicas, né, Missing Link, Bright Eyes, ao vivo. Até falei, eu não tô com o show da vida, eu falei, cara, a única mágoa que eu tenho é o fato de a gente, assim, eu não conhecia as músicas ainda, né, quando eu ouvi ao vivo, porque, assim, Missing Link se tornou uma das minhas favoritas, assim, endings de Ultraman. É muito difícil eu baixar a música de Tokusatsu, né, abertura e encerramento. Missing Link tá na minha playlist, assim, porque, cara... É uma música muito boa, sabe? E a Mindarin foi super legal comigo no Anime Friends também, então, porra, tem clubismo envolvido, sabe? Mas três músicas no caso, muito boas. Então vamos lá, vamos para nossas considerações finais. Nas considerações finais aqui, no TokuCast agora, cacete. Vamos para nossas considerações finais agora. E o TokuCast faz uma consideração um pouco diferente, né? Antes dava só opinião, dava uma nota, não. Vamos emendar 3 coisas ao mesmo tempo. Faça suas considerações. Se tiver alguma curiosidade que não foi falada e quiser falar e dividir para os nossos ouvintes, fique à vontade também. Ou se quiser fazer só o jabá, né? Ou, por favor, faça o jabá também, né? Ao final, fiquem à vontade, porque eu acho que as considerações do Ômega vai dar muito o que falar. E aí, como eu comentei lá no comecinho, né? Eu queria que vocês tentassem rapidamente colocar nessas considerações a expectativa versus o produto final. Pode ser? Cena, começa aí, vai direcionando a galera. Opa, acho que vamos começar com a nossa mesa aqui de especialista de Ultraman. Eu vou começar com o Katsuya. Ultraman Ômega foi uma temporada que eu tenho um apreço muito grande, justamente por causa que teve a estreia no Anime Friends e também por causa da franquia em si, né? Eu gosto muito da franquia Ultraman. Não à toa minha filha se chama Hikari, e então tem esse pequeno favoritismo. E foi uma temporada que eu gostei muito porque trouxe a minha família para assistir Ultraman Ômega. Então, apesar de ter elementos narrativos, também tem elementos muito pessoais. Então, eu gostei muito de tudo que foi introduzido no Ultraman Ômega, apesar de termos sim problemáticas com episódios péssimos, horríveis, uns fillers terríveis, mas com arcos muito legais. Inclusive, eu daqui a alguns anos pretendo reassistir o Ultraman Ômega com o olhar agora de uma pessoa que pensa que estou assistindo a história de origem de um Ultraman e que o Kosei é o protagonista da série em si, porque uma das maiores reclamações que eu tinha durante a série é o quanto que o Sorato ele era lateralizado, e agora eu entendo porque ele era lateralizado, porque o protagonista de fato sempre foi o Kosei. Então eu pretendo reassistir a série com este olhar. Eventualmente. E eu tinha umas expectativas, por exemplo, que me decepcionou e ao mesmo tempo não, é de que o Ultraman Ômega seria um Ultraman comemorativo. Então eu pensei que teria crossovers, eu pensei que teríamos retornos, porque eu tô sentindo a falta disso, né? Já tivemos 2 anos, agora 3, em que nós tivemos o Ultraman ideal para você começar a assistir a franquia Ultraman. Então eu queria alguma coisa mais comemorativa, eu queria alguma coisa que fizesse mais referências. Então eu me decepcionei parcialmente com o sentimento, até em um Tokushow. A gente comentou, eu e o Miguel e o Murilo, que a gente pensava que talvez o Ultraman Max ele iria aparecer, porque ele apareceu no X. Então havia essa esperança que iria ter um crossover, o que não se realizou. Então eu fiquei bem decepcionado com isso, mas ao mesmo tempo, olhando agora para a série como um todo, eu fico muito feliz que isso não aconteceu, sabe? É uma série que talvez daqui a alguns anos a gente vai lembrar com muito carinho, porque ela é fechadinha. Não tem um monte de especiais, não tem um filme que continua. Então é uma série muito fechada e que espero Deus que daqui a alguns anos seja lembrada com carinho. Que nem, por exemplo, séries que são filmes, temporadas que são fechadas em séries, como Kuga. Kuga não tem filme, não tem nenhuma história que continua após, apesar de supostamente a Acto continuar.
pulga se fecha muito bem ali. Então, eu tô esperando muito isso. Que tenhamos essa revisitação, né, de Ultraman Ômega daqui a alguns anos e a gente consiga lembrar com mais carinho do que a gente lembra agora, ainda mais com essa nova perspectiva. E eu acho que é isso, assim, dessas expectativas. Uma expectativa, talvez, que eu queira pontuar é que por causa do ser um vermelho, né, por causa do Zert, ele era mais comédia, eu fiquei com muito medo desse Ultraman Ômega ser mais comédia, o que não aconteceu. Então eu fico muito feliz que essa expectativa não se cumpriu. E para deixar o meu jabá, né, agora, né, nos momentos finais, vocês encontram o meu perfil Katsuya Harada em todas as redes sociais como Katsuya Harada. Eu vou soletrar por causa que estamos num podcast, não tá para escrever KATSUYAHRADA. Então vocês sempre vão me encontrar no Instagram, TikTok, YouTube. Eu sou mais forte no TikTok, mas vocês vão ver análises minhas de outras temporadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lives todas as terças no meu canal do YouTube. Também tem uma coluna, né, no tokusatsu.com.br, que eu vou nutrir mais ela. E caso vocês queiram ver mais da minha opinião, minha visão sobre a série como um todo, como já foi falado durante o podcast, temos os meus reviews no site, tokusatsu.com.br. Vamos para ele, senhor Ale Lima. Sobre Ultraman Ômega, eu posso explicar assim que eu entrei com uma mega expectativa, ela foi diminuindo, depois ela dá uma engrenada, de novo ela dá uma diminuída, e aí depois ela encerra de um jeito fenomenal. É uma série recomendadíssima. Eu acho, e até digo assim, ela é uma série de entrada para quem quiser conhecer o universo Ultra, porque ela fechada em si só, ela não tem nenhuma ligação com nenhum outro Ultra, diferente como foram as outras duas anteriores, né? Mas essa é mais fechada em si. Então, tipo, é uma série para início mesmo. Tem a parte de humor, tem um pouco de drama, mas ela é uma série que tem poucos episódios. Para quem é o ouvinte que quer iniciar no Ultra, pode começar por essa aqui. Claro, agora ela vai ter a continuação dela no Ultraman New Generation Stars, que a partir dos outros dois Ultras vão começar a revisitar um pouco a história dele e vão incluir uma nova forma. Vai ter mais um kaiju que vai fazer parte da vida dele. E quem quiser ser, pode procurar no Instagram ou nas redes sociais, Alexandre Lima, @Alexandre Lima Ilustrador, e vamos conversando aí e sempre acreditando e sempre crendo no melhor das pessoas, que as pessoas sejam mais gentis sempre, né? E que a estrela de Ultra sempre brilhe pra gente. Um grande abraço, galera. Eu recomendo dar uma nota 8, se fosse dar uma nota. Boa. E falando em gentileza, ele que é muito gentil, Sr. Shinjo Neus, e aí? Ai, gente, bom, vamos lá. Eu acho que, assim, minha opinião de Ômega tem muito a ver com o momento que eu me encontro agora, sabe? Eu não vou mentir não, sabe? Esse ano foi 2025, foi um ano bem difícil, assim, quando o assunto foi, tipo, Tokusatsu pra mim, sabe? Eu me distanciei muito de muita coisa de Tokusatsu, eu assisti pouquíssima coisa ano passado, sabe? Então, assim, eu estive distante, né? Até falei isso um pouquinho mais nos outros talk shows, a água finalmente bateu na bunda, né, cara? Finalmente tive que colocar trabalho na frente dessas coisas. Mas, então, assim, tendo em vista que o que eu vou falar aqui tem bastante viés pessoal, sabe? Mas já entrando em Ômega, cara, eu acho que essa foi a série que eu oficialmente dei uma cansada da fórmula atual de Ultraman, sabe? Eu sinto que, cara, tipo, já não é o primeiro ano que esse tipo de coisa acontece. Nos outros anos a gente até tinha ali, né, o porquê. Eu acho que Ark foi a que mais melhor se encaixou nesse tipo de estrutura mais episódica, né, onde você consegue, tipo, semana a semana sentar e assistir e tudo mais sem nenhum tipo de problema. Ark se encaixou muito bem nessa pegada. Blazer já achei que nem tanto, né, mas tendo em vista que Blazer foi a primeira mais nesse sentido, assim, de ser uma série mais introdutória, eu deixei passar numa boa. Agora o Ômega me deu uma cansada nervosa, como eu disse, sabe? Eu percebi que a história tinha super potencial, era muito legal, né? Ali na metadezinha, quando chegou na época dos Ovaras. E depois eles simplesmente abandonaram isso pra, cara, sabe, fazer uns episódios assim que... Eu não costumo reclamar, até porque o Ultraman sempre foi uma franquia construída em cima de episódios que são considerados, ali, fillers, né, como o pessoal chama. Mas dessa vez, assim, eu sinto que, cara, eles tinham tudo pra fazer uma série que não precisa, sabe? Tipo, eu não tô nem falando que você precisa fazer uma série, mano, episódica, sabe? Onde todo episódio é importante pra história. Não precisa, sabe? Mas você também não precisa focar 100% em, cara, fugir disso.
sabe? Aquele episódio do Alien Barossa, cara, sinceramente, é um episódio muito desconexo de tudo. Parece que, tipo, é só um episódio blueprint que eles têm guardado pra caso eles fiquem sem ideias e precisem utilizar em qualquer série. Você tá entendendo? Então eu senti muita falta disso. E quando a gente chega no final da série, a gente percebe que, mano, a parte boa do negócio tá super atolada. Você fala, por que isso aqui tá assim, sendo que, porra, a gente teve mais do que tempo suficiente pra desenvolver esse tipo de coisa, sabe? Não, cara, não vou mentir, esse tipo de... Esse aspecto de Ômega, cara, me deixou um pouco decepcionado, sabe? Já tem bastante tempo que eu tô começando a perceber que o Ultraman não tá mais não tem mais levado a sério esse tipo de coisa. Então, não sei se... É aquilo que eu falei, eu não sei exatamente o que tá acontecendo por trás das câmeras ali, não sei se eles estão pra mudar a estrutura total, não sei se eles estão fazendo diferente pra agradar outros mercados. Mas cara, me cansou um pouco, sabe? Esse ano não é à toa, como eu disse pra vocês, eu fiquei mais de 2 meses sem assistir, cara. Isso nunca aconteceu na minha vida, sabe? Independente se eu tava trabalhando ou não, se o negócio é bom, cara, eu vou atrás de entender. E dessa vez me cansou um pouquinho, né? Por sorte, o final, assim, o arco final, os últimos 4 episódios ali, foram super legais, foram ideias brilhantes, sabe? Por mais que isso tenha, cara... isso realmente me frustra um pouco, saber que, pô, eles podiam ter feito isso um pouco antes. É um final ali, foi muito bom, de longe, assim, dos finais mais legais, assim, se você pega, as últimas 3, foi um final super criativo, super interessante, né? Também não vejo a hora de pegar e reassistir com essa outra visão, como o Katsuya mencionou, sabe? Mas eu acho que, cara, pra esses 60 anos aí, a gente precisa... Eu não vou dizer a gente precisa, porque, né, o Ultraman não é feito pro Shin Jonas, mas... Sei lá, eu acho que o pessoal podia rever um pouco a fórmula, sabe? Mas é isso, né? Eu não vou mentir, talvez tenha muito também do meu pessoal envolvido. Então, assim, pelo que a série apresentou, pelas boas ideias, eu vou dar um sólido 8 também, né? O que eu tenho aqui realmente são mais coisas pessoais ali, até um pouco mais, motivos mais egoístas, né? Então eu acho que merece ali uma boa nota, né? No fim das contas, com certeza, esse foi o primeiro Ultraman de alguma criança que vai se apaixonar muito pra frente pela franquia. E é isso que importa. Tá bom? Eu sou o Shin Jonas, vocês me encontram lá no Twitter como Shin Jonas, já voltei, né? Tô postando mais alguma coisa. Tô no Tokushow, Tokusatsu pra você, né? Lá na Kill Station. E também, né, pretendo voltar aí, quem sabe em breve, com o Ultra Crônicas no Toku agora, aquele quadro muito bacana que eu fiz ali também no ano passado, né? Dei uma pausa agora, mas pretendo voltar aí em breve. Tá bom? Um abração, gente. Boa. E você, Gil? Cara, o Katsuya falou uma coisa legal, né? E... O meu filho mais velho, eu tenho 2, que eu saiba. É Leonardo por causa de 2 franquias que eu gosto muito, cara. Uma, porque o Ultraman Léo é uma das minhas séries preferidas. E o Ultraman Léo, acho que eu te contei essa história já. Foi o primeiro Sufub que eu tive de Ultraman quando eu era criança, né? Meu pai e minha mãe trouxeram um Sufub do Léo e um do Jack. E o Jack ficou pro meu irmão e o Léo pra mim. E por causa do Leonard Nimoy, né? O Spock de Star Trek, né? Então eu citei 2... um cast sobre uma franquia que eu acabei citando uma outra, e assim como o Katsuya também, meu filho. Mas você falava que era por causa do Superman também. Você me falou uma vez que era por causa do Superman, que você falava assim, vem cá, Léo. Né? Eu falei é que eu escolhi Léo porque eu também consigo fazer uma brincadeira com isso também, né? Sim. Você faz o vem cá, Léo. E também sempre falava brincando também, porque até explicar pra pessoas que é o Ultraman e o que é Star Trek, né? Eu escolhi Leonardo porque já vem com o sobrenome acoplado. E ninguém vai ficar inventando sobrenome pra ele. Mas os reais motivos foi o Ultraman e foi Star Trek. E assim, o que falar, né, cara? Assim, eu acho fantástico que a Tsuburaya consegue manter o mesmo formato e ao mesmo tempo trazer histórias diferentes. É o mesmo formato que a gente viu em Decker, em Blazer, que viu em todas as outras séries, com Nebulosa e M78 ou não. Mas é o mesmo formato, sabe? Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito do Sorado, eu gostei muito do Kosei, gostei da Ayumu, de todos que apareceram, mesmo aparecendo a Ayumu e tal. Adorei ter visto o Capitão Hibiki, né, o Yoki Nomoto, fazendo a participação no episódio. Assim, a série conseguiu me fazer gostar dos personagens, me fez achar tudo legal e interessante. Mas ela também, o Ômega, ela é uma série assim que pouco inovou, né, as demais. Ela manteve o formato, contou uma história diferente, mas ela pouco inovou, né, e quem acompanhou acabou ganhando um prêmio no final, né, cara. Esse é um ponto importante, né, por isso que muita gente reclamou. Eu vi poucos comentários também, né, Miguel? Eu vi pouca interação, e os poucos que estavam acompanhando também o Ômega estavam reclamando, né, cara? E até os próprios reviews aí do Katsuya também tinham uns episódios com notas que eu até assustava, assim, porque às vezes eu não tinha nem visto o episódio. Eu tinha visto também, não achei tão ruim.
Alguns eu concordei plenamente com o que ele colocou. A primeira parte foi cansativa, assim. Teve episódio que me deu sono. A segunda parte me deu uma animada, mas não se desenvolveu. Chegou um momento que eu falei, cara, o que vai ser o arco final? Sabe, vai ser o Sorato só aceitando que ele ama a humanidade e destruindo uma versão maior lá do bicho, lá dos Zovaras? Sabe, o que vai ser? Porque eu achei que os Zovaras, aquele Zovaras que aparece, seria mais explorado e tal. Apesar de certa forma ser o vilão final, né? Então, e aí, cara, de novo, né? Você acaba sendo presenteado no final, porque os episódios eles acabam tendo que desenvolver. Eles tentam desenvolver uma coisa que eu achei muito interessante, que é questionar diretamente o porquê um Ultraman protege a Terra, sabe? Porque eles mostram pra gente um herói que precisa aprender o valor da vida humana antes de interagir com a vida humana, de defender os humanos, né? Porque é um planeta com seres inferiores tecnologicamente, né? E biologicamente em relação a esses gigantes, né? E a série constrói uma narrativa que ela vai demorando para se desenvolver, mas quando vem o final você percebe o que a narrativa estava tentando te contar. Ultraman Ômega, na minha opinião, é um primeiro episódio de uma série de Ultraman dividido em 25 partes. Porque é uma pergunta que pouco se faz assim, né, cara? Por que um ser de luz tão poderoso que muitas vezes não se preocupa em arremessar monstro em edifício, sabe? E não se preocupa com quem mora no prédio que ele arremessou o monstro, né? Sente tanta culpa ou se comove de uma forma a ponto de salvar a vida de um ser inferior, né? Ou de, sei lá, ficar cativado com alguma ação desse ser inferior quando ele morre, a transformar esse ser no seu hospedeiro, né? Passando a viver em simbiose com esse ser, passando a viver dentro desse ser, dividindo uma vida, né, cara? E como é a relação desses dois seres? Porque na série a gente não vê desenvolver muito a relação, normalmente, apesar de algumas séries mais recentes desenvolvem melhor, a relação entre o Ultra e o seu hospedeiro. E depois, em filmes, a gente não vê tanto o hospedeiro, vê muito mais o Ultra em ação, né? E aí fica essa pergunta, por quê? Por que quando o Hayata morre, o Ultraman, que é o único sem nome, né, da galera, né, e não é Ultraman Hayata, viu, galera? Ou a gente pode chamar de Lípia, né, que é agora, né, quando o Ultraman. Por que o Ultraman ficou tão preocupado com o Hayata e não se preocupou em nenhum momento com outras pessoas que talvez morreram ou se feriram? Se preocupou no sentido, querendo dizer aqui, da simbiose, tá? Por que ele falou, pô, que dó do Hayata, eu vou, não acho justo ele ter morrido por minha causa, então eu vou aqui... É que nesse caso aí ele atropelou o Hayata, né? Então... Beleza, cara, mas ele arremessa monstro em prédio, entendeu? Eu tô falando pra você. Sim. Imagina a família tomando café da manhã lá, passando aqui a manteiga no pão, morre porque o monstro foi arremessado lá. E esse é uma... Né, a gente ignora esse ponto, né? Porque são séries infantis, infanto-juvenis e tal, mas é uma coisa interessante, né? E a série que se encerra no começo dos 60 anos de Ultraman termina praticamente como a franquia começou, né? Ela termina com um humano morrendo e um Ultraman, né? Um ser superior o salvando e fazendo dele seu hospedeiro. E aí, pra mim foi legal, pra mim mudou tudo que eu tinha percebido da série, porque a série pra mim então tava nota 5, apesar de eu gostar muito do Sorato do Kosei, tava nota 5 em história, ela vira uma série nota 8, cara. Ela melhora pra mim 7, 8, sabe? Consideravelmente. Porque pela primeira vez em 60 anos eu consegui entender porque a vida de um humano foi tão importante por um ser tão poderoso dar a vida dele, entre aspas, né? Pra ressuscitar o outro e eles viverem em simbiose. E esse ser humano se tornar o seu hospedeiro. Então levou 25 episódios pra explicar o porquê um ser gigantesco, de força inimaginável, inalcançável, né, para os humanos, abdica da sua existência única, né, para dividir a vida com o humano. Porque eu nunca fiquei me perguntando por que o Ultraman só porque, né, eu nunca me perguntei se tinha profundidade em Ultraman salvar o Hayata. Eu nunca me perguntei se tinha profundidade com os demais Ultras que criaram seu hospedeiro ao invés de ter uma forma humana. E o Ultraman Ômega me fez me questionar isso. Pô, é verdade, né, cara? Tantos Ultras aí que simplesmente morreu, e ajudar esse cara aqui. Mas por que esse cara aqui que foi realmente... Qual é o motivo de ter tanta gente que deve ter morrido naquele dia, mas fulano porque salvou alguém, fez alguma coisa, ou simplesmente porque morreu por causa de algo, foi escolhido para ser Ultra? O Kosei foi escolhido porque ele fez um observador.
Toku Universo, criar sentimento pela Terra, pelas pessoas gentis, pelo lado bom da humanidade, mostrando que os humanos não trataram ele bem, não se preocuparam em ele ser um alienígena ou não, sabe? Pra oferecer pra ele o que nós temos de melhor, que é a nossa amizade, né, cara? É a nossa fraternidade, né? E é isso que o Kosei oferta pro Sorato. E então, cara, pô, é até meio que religioso, sabe? De certa forma. Porque se você pegar isso pra quem é cristão, tá pegando o evangelho, né, cara? O que o Kosei proporciona pro Sorato é fraternidade, é caridade, sabe? É acolhimento, entendeu? É amor, é aceitação, independente do que quer que ele seja. E é por causa disso que o Sorato escolhe, depois de um conflito, né, interno, ele escolhe o quê? Salvar a Terra, salvar os humanos, salvar os amigos. E quando o amigo dele morre, ele decide a mesma coisa que o Ultraman fez lá com o Hayato, viver em simbiose com o humano. Cara, que foda, que foda. Que final foda. Foi um dos melhores finais de Ultraman que eu já vi. Em uma série que estava me cansando, em uma série que me fez querer deixar pra ver depois. Sabe? Depois eu gravo o Tokocast, cara. Não tô vendo que nada anda aqui. E aí vem esse final que é ouro, como não, eu conto aqui pra gente. É ouro, cara. Porque nós pegamos o primeiro episódio do Ultraman praticamente e destrinchamos, o que me faz acreditar que talvez, né, o principal roteirista aqui da série, eu não sei se os roteiristas, né, são 3 principais aqui, eu não lembro quem é o roteirista principal específico, ou o diretor, né, o produtor, eu não sei quem teve a grande ideia e falar assim, pô, vamos fazer uma série explicando por que o Ultraman, porque um ser tão forte, existe de viver como um indivíduo sozinho e viver em simbiose com o humano, né, eu acho isso fantástico. Então foram o primeiro episódio de uma série outra dividida em 25 partes. Fiquei emocionado, foi legal. A pena que demorou muito pro Omega me entregar aquilo que eu contei lá no começo do cast, que é contar aqui no final, que eu esperava, porque eu esperava muito. E não foi só porque a gente viu também o Omega no Brasil. Eu esperava muito, mas muito mesmo do Omega. E infelizmente ele demorou muito pra me entregar. Eu esperava uma série diferente, uma série dinâmica, uma série que fosse trazer pra gente realmente um outro tipo de personagem. E trouxe, porque eu não era Demulosa M78. Ele é um observador. Isso eu achei muito legal. Mas demorou muito pra me contar. Demorou muito pra alimentar a minha fome de conhecimento e despertar em mim o meu interesse, sabe? Mas o final foi maravilhoso. E você, Senna? Eu não sei se porque eu tinha assistido Ultra Seven o ano passado, né? Eu achei que a série ia muito se apoiar no Ultra Seven, né? Porque a gente não falou muito do visual dele, mas ele usa um Slugger, né? Numa pegada meio Ultra Seven e tal. Tem os 3 Kaiju, né? Igual o Seven tinha lá os monstros de cápsula e tal. E o Sorato, apesar dele ter essa amnésia e tal, ele me deu um gostinho de Damroboshi, assim, que é meio... O cara que é ingênuo, mas ao mesmo tempo ele é o super pão, né? Ele resolve a parada ali que precisa e tal, né? Eu acho que, Gil, essa parada bíblica que você falou tá até nos nomes, né? Os genesianos, né? O Adel, se você trocar uma consoante, vira Abel, né? Então, eu acho que tem toda... Só não é, talvez, tão bem trabalhado assim, né? Eu, sinceramente, não senti essa barriga toda que vocês falaram aí. Eu fui assistindo semana a semana. Só acabei tomando spoiler do final, né? Que a gente escreveu uma matéria lá pro site, inclusive, que o diretor falou. Exatamente isso que vocês comentaram durante a conclusão. Que a ideia era que do episódio 1 ao 24 seria uma espécie de episódio 0, e o 25 seria o primeiro episódio de uma série ultra, né? Eu gostei, eu dou nota 9,17 pra série. Muito interessante. Muito bom. Lógico que a franquia volta aqui pro Tokocast, tem muito pra mim pra explorarmos ainda. E assistam, cara, dê uma chance pro Omega aí, vá até o final aí, porque há um pote de ouro, né, no final desse caminho aqui, no final do circuito. Vale a pena. Eu não acho que teve barrigada, não, Luciano. Acho que só demorou pra andar o negócio. Mas vamos que vocês vão se dar bem. Porque acaba explorando um conceito que eu acho super pouco explorado dentro da franquia Ultraman. E se você quiser apoiar o Tokocast, nós temos um programa no Catarse, você pode virar nosso apoiador aí, nosso clube de membros aí, né, apoiando a partir de R$5, você participa de sorteios, o Tokocast adiantado, tem acesso ao nosso portal do apoiador com muita coisa legal ali, exclusiva para vocês, como a nossa revista, né, Toku Universo. E não se esqueçam que tem Toku Agora toda sexta-feira no canal Toku Agora, e
no TokuCast, no canal TokuCast e no Spotify. Tem TokuCast todo sábado, o nosso podcast em áudio, tá bom? Para vocês curtirem aí e se divertirem, se entreterem, se informarem sobre Tokusatsu. Comenta aí, deixa os comentários aqui no YouTube ou no Spotify se você curtiu ou não o episódio ou a série, né? Se você quer dividir conosco aí, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço, hein? E com o Edinho. E eu sou maior que o Ultraman Ômega. Eu tenho uma foto do lado dele, eu sou maior que ele. Abraço. Um abraço. Falou! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.